Propagação do Evangelho. Todos os sinais, irmãos, que nós vemos aqui na palavra de Deus estão acontecendo e é para nos alertar. Mas eu sempre falo, o maior sinal da pregação do Evangelho é o verso 14, dizendo que onde e será pregado o Evangelho, de Deus aqui, ao reino de Deus, para todo mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Existem muitas pessoas do YouTube assim que gostam de fazer projeções, fazer matemática, fazer isso, fazer aquilo, E Cristo vai voltar, o oitavo rei, assim por diante, As coisas assim. Porém, às vezes eu perguntei para 2 do YouTube, dizendo assim, por que vocês não fazem um vídeo da propagação do Evangelho, da pregação do Evangelho? Mas eles gostam de sensacionalismo, Eles gostam de receber o like lá e coisas assim extravagantes, Não pode acontecer nada que já estão colocando lá, aconteceu isso, aquilo. Uma vez até um deles colocou lá que um rapaz foi preso por estar lendo a Bíblia em praça pública, aonde já se viu. Aí o Léo falou assim, nós temos que pesquisar isso aí. Vamos pesquisar. Realmente o rapaz, não é que ele foi preso, ele foi convidado a retirar da praça, porque ele estava com um megafone, a Bíblia, numa passeata de homossexual, de gays. Ele estava o quê? Provocando as pessoas. E ali não era um momento de ler a Bíblia com microfone, justamente numa passeata. Eu sei, ele pode até estar certo, ele estaria até certo, ele estava até certo, Mas não era o local. Mas a notícia que veio é que o rapaz foi preso por estar lendo a Bíblia em praça pública. Quando nós pesquisamos e vimos isso aqui, eu deixei ele seguir a pessoa que fez esse vídeo, porque mentiu. Porque ele não colocou toda a matéria então ali, Então muitas vezes assim, agora a propagação do Evangelho, ela está mais forte do que nós pensamos. Não chega até nós todas as informações a respeito da onde, como o Evangelho está chegando a outros países. Eu perguntaria para vocês aqui, vocês acham que o nosso país, alguém não conhece Jesus? Nunca viu falar de Jesus? Você acha que alguma parte desse vasto mundo, olha que nós andamos esse Brasilzão aqui, indo para o Mato Grosso. Andamos umas 2.600 quilômetros para chegar. Onde nós estávamos morando lá, em linha reta, 60 quilômetros, eu vou parar. Nós estávamos muito lá em cima lá, Até que um dia, até o meu irmão me perguntou, onde é que você está mesmo, Aí eu puxei o negócio lá e eu me assustei onde nós estávamos. Eu falei, estou aqui, Aí bati uma print e mandamos para ele. Falei, nós estamos aqui. Longinho, ele falou, longinho. Mesmo assim, aonde você entrava, aqueles caminhos assim, que a gente ia pescar, de vez em quando lá, andava 50, 60 quilômetros no mato, chegava numa casinha lá, e lá estava uma figura de Jesus. Lá tinha a figura de Jesus. Ninguém podia, hoje podemos assim, que o nosso país não pode dizer assim que ninguém conhece Jesus. Temos que continuar pregando? Sim, continuar pregando, Mas existem outros países fechados ainda, que não conhece, mas está chegando lá sim, a mensagem, chega lá sim, e as pessoas querem saber quem é Jesus. Uma vez o nosso presidente aqui, o pastor William, quando pregou para nós aqui numa quarta-feira, que ele fez essa pergunta, quem pregaria o Evangelho? E nós falamos, nós, os anjos, Então ele falou uma parte e provou que quem pregaria o Evangelho além do ser humano junto com Deus, ali o próprio Deus pregaria o Evangelho. Ele explicou naquele mundo, naquele país, melhor dizendo, que é proibido a pregação do Evangelho só dos muçulmanos, tudo mais ali, E as pessoas têm eu não sei como chamar, Tudo que eles sonham, eles colocam lá. E o maior relato é que eles estão sonhando com uma pessoa de branco, com as mãos e os pés machucados, mas não sabem quem é. Então Deus está dando um sonho. A hora que chegar o momento da pregação do Evangelho, chegar mesmo no Evangelho e fazer, eu já sabia, eu lembrei, eu sonhei com ele. Então será pregar o Evangelho rápido, porque o próprio Cristo fala assim, aqui na palavra de Deus, que quando ele voltar, pegará muito surpresa.
muitos de surpresa. Virá como o que? Um ladrão. E você sabe o dia que o ladrão vai vir na sua casa? Não. Ele também quer pegar você de surpresa. Ele vai sondar se você está em casa, não está em casa, se é fácil entrar, não entrar. E de repente ele entra na casa e rouba a casa. Então Jesus também falou assim, ó, quando eu vou vir, muitas pessoas vão pegar de surpresa, né? Por isso nós temos que estar o quê? Atento a todos os sinais. Ao refletir sobre os sinais da volta de Jesus, o que é isso que significa em nossa vida? O que significa para você e para mim? Um pensamento agora, não precisa ficar responder para nós não. Tudo que nós estamos vendo aqui, está tendo algum sentido para nós ou não? Está fazendo sentido para nós ou não? Estou eu assim, tipo assim, preocupado com isso? Ou está dizendo assim, é mais um acontecimento, é mais uma enchente, é mais um fogo, é mais um avião que cai, é mais um trem que bateu, descarrilhou, matou tantas pessoas, é mais apenas um assassinato, é um pai que mata um filho de 1 ano e 8 meses porque brigou com a esposa, foi semana passada isso aí, é normal para nós? Você conta isso como normal? Você teria coragem de pegar um filho de 1 ano e 8 meses porque brigou com a esposa ali e matar ele? Então, quando você fala assim, que o Espírito Santo está se retirando da terra e está se retirando dessas pessoas que não querem mais saber de Deus. Os povos que, antediluviano, por exemplo, que foram mortos, que tem uma passagem que para mim, eu acho a passagem mais pesada da Bíblia, quando ele fala, Deus fala assim, e me arrependo de ter feito o homem. Para mim, na minha opinião, é a passagem mais pesada. Como é que eles estavam lá? Imagine o que faziam. Eles não sacrificavam um filho para os seus deuses, não matavam os próprios filhos para os seus deuses? Então isso, na nossa vida, não podemos dizer assim, que é uma normalidade. Isso possa acontecer na nossa vida, para nós deixarmos o quê? Alerta e nos aproximarmos mais ainda de Deus. As pessoas que tomam assim, depois de conhecimento, tomam decisão para o quê? Para o batismo, né? Vamos dizer assim, ver todos os sinais que estão acontecendo, quero, né, pertencer a esse grupo da igreja, toma um voto pelo batismo aqui, um compromisso público, o batismo aqui, porque já aceitou a Cristo Jesus, vendo todos os sinais. Quando eu falo aqui de batismo aqui, nós estávamos no Mato Grosso, o pastor lá mostrou uma matéria onde 250 mil pessoas batizaram nossa igreja. Eu não errei o número, é esse mesmo. 250 mil pessoas foram batizadas. E um só batismo, irmãos, foram 5 mil almas que foram batizadas. E a foto que estava lá era uma praia, era um mar de água, e também, para lá de fora, era um mar de gente branco, de vestimenta branca, né? Vestimenta de branca, assim. Era assim, uma aceitação, um poder do Espírito Santo muito grande, sim, que foram batizados, né? Eu vi várias fotos e vídeos também de pastores nossos que foram para a África, para alguns lugares assim, bem remotos assim, e o pastor entrevistou uma mulher com 2 filhos, carregando uma no colo assim, com 2 filhos assim, descalça, andando, e o pastor perguntou para ela, o que você mais quer na tua vida? E ela podia dizer um carro para ir para a igreja, porque ela estava andando 2 horas para chegar à igreja, e não faltava o culto. O sol escaldante lá da África, mas ela estava carregando no colo assim, e ela falou assim, o que eu mais queria? O grande e uma Bíblia. O grande conflito e uma Bíblia. O que mais queria? Aí de repente assim, um outro vídeo, muita gente assim, muitos jovens, mas eram homens grandões assim, sabe? Ali, correndo, mas levantava até poeira. E o pastor falou assim, Moacir, você sabe o que é isso? Eu não faço ideia. Eles estão percorrendo a vida, correndo, chamando para o JA, o culto jovem. Enchia o culto jovem lá. E o pastor nosso do brasileiro que foi lá para batizar, ele teve que batizar acho que uma pessoa e sair da água, porque a água era tão contaminada, ele já tinha anticorpos, né? Lá, e o nosso pastor não tinha, você batiza um só e sai. Você vai morrer, por causa da água aqui que está contaminada. Lugares tão frio para batizar, eles andavam até 2 quilômetros, irmãos. Não agora, contando outra história em outro país. Eles andavam mais de 2 quilômetros para achar um lugar um pouquinho mais fundo para batizar, em cima do gelo. Eles cortavam o gelo, faziam uma escadinha, desciam lá dentro e batizavam. Eu já vi essa foto aqui. E a gente vai tomar banho com o chuveiro quentinho ainda,
Sempre o chuveiro tem que ter aquele pingo de água gelada nas tuas costas. Difícil chuveiro que não tenha isso. E lá eles vão aqui no frio, o pastor entra lá, batiza, sai. Me lembro, foi 2 batismos que eu vi dessa maneira, que já colocam o cobertor. Mas eles andam, o mais interessante é que eles andam 2 quilômetros em cima do gelo, até achar um lugar que eles possam cortar, que tenha a profundidade suficiente para batizar. A preparação espiritual, ela é constante em nossa vida. Eu não posso preparar a Meire não pode preparar o Léo não pode me preparar, nem o Eric com a Stephanie, e assim por diante. A cada um nós devemos ter um preparamento espiritual.